Em nenhuma outra emissora de televisão se faria o que se fez. A TV Cultura é uma guardiã da memória cultural. Os maiores arquivos musicais. Foi a primeira a se interessar a mostrar o hip hop brasileiro. A cultura caipira. Os artistas gostam de fazer esse programa. Gostam porque ela consegue veicular um repertório de alto nível há 55 anos. Contribuir para a formação crítica do homem, que até hoje a TV Cultura tem. Privilégio trabalhar na cultura. Sentia orgulhoso, entendeu? De estar fazendo uma coisa que ia ser bom para as crianças do Brasil inteiro. Alô, Brasil! Atenção, filha da dona de casa! A gente tem tudo. Foi um período muito novo. Hoje, na TV Cultura, a gente pode discutir aquilo que a gente quer. Experimentar linguagens que depois vão apontar caminhos para o futuro da produção audiovisual. Já faz tanto tempo. A gente vivia uma ditadura. A importância que teve o jornalismo da TV Cultura nessa fase de redemocratização. A morte dele é traumática. Você chora. Estou puxando muitas lembranças. Eu fico até comovido. Amigos da TV Cultura. Quando ele encontra a Rádio Cultura, ele fala assim, essa é a cultura. O próprio nome da emissora já diz qual é o seu objetivo. A cultura faz parte de um projeto de país. Esse hábito tem uma força impressionante na televisão. Na rádio, nas redes sociais e na TV Cultura, no Canal 2. Ela produzia muito mais material do que todas as outras TVs educativas do país reunidas. Um laboratório de criação. É isso. Senta que lá vem história, velho. Olha, se ele não quer mais, eu vou assistir sozinho. Fui criado solto na rua mesmo, todos aqueles perigos maravilhosos e brincando de pique à noite. E televisão era aquela hora especial de parar para ver junto, televizinhos assim, amigos, famílias e tal, em torno do aparelho. Você já tá aí, é? Olá, eu sou a Cacilda. Eu sou muito culturete, muito. Na minha casa, a TV Cultura fez parte da minha infância. Eu fui uma criança que assistiu Bambalalão muito. Eu descobri um programa lá chamado Bambalalão, que não era pra minha faixa etária, eu já era mais velho. Sabe quando você começa a parar de fazer o que você tá fazendo pra olhar? Daqui a pouco você tá parado olhando. Eu amava o Bambaleão, o João Acaiabe, a Gigi, a Silvana, o Bambaleão. O professor Popopó é marcante demais, assim, né? Grande Chiquinho, que Deus o tenha. Ensinar propriamente uma atividade que deve, ao meu ver, é ser constantemente misteriosa. Um dia eu conheci a Memélia de Carvalho, era manipuladora oficial do Bambalalão. O dia que eu apresentei o boneco que eu tinha feito pra ela, ela pediu pra colocar no ar. Que a gente pretende, não, como dizem por aí, fazer a cabeça da criança, mas sim abrir a cabeça da criança. O programa era louco, anárquico, genial. Um programa ao vivo para criança já é muito difícil, com 1h30, quase sem roteiro. Os pais tinham essa preocupação muito grande com a escola e muito do que a gente estava consumindo, do que a gente via. A TV Cultura foi, sim, essa possibilidade da gente conhecer o mundo. O diferencial, acho que, da TV Cultura é essa coisa educacional sem ter a pretensão de querer ser professoral. A maior dificuldade adaptativa encontrada pelos vertebrados... Isso, na verdade, foi um conceito da fundação que criou o Vila Sésamo, que deu um nome a esse conceito de edutainment, educação com entretenimento. Percebe a diferença?
Vila Sésamo foi o pioneiro em ensinar de uma maneira engraçada e eficiente, né? Hoje eu vou falar pra vocês da família Anjos. Disse alguma coisa? Não. Até que ponto a história da vila e de seus personagens corresponde à realidade do mundo infantil? Foi uma referência que ficou desde criança e depois, quando fui trabalhar com programas infantis, sempre foi uma referência forte, né? Por que a TV Cultura? Por causa de crianças que me fazem ficar nessa emissora. Porque sim, não é resposta. Tem uma data que me marca muito, que é o primeiro dia útil de 1989, que é a primeira reunião de criação do Rá-Tim-Bum. Eu lembro que esse desafio, assim, foi muito, assim, como fazer televisão para criança. E vocês vão ter que disputar audiência com a Xuxa. Esse era o briefing. O Fernando Meirelles, ele abriu uma estrada gigante dentro da TV Cultura. É ele que tá falando, meu. Sabe? O primeiro Rá-Tim-Bum, eu acho que foi um negócio assim, de com a foice no mato. Vamos abrir um negócio aqui, bicho. Teve muita coisa que eu inventei de um jeito, e o Fernando Meirelles, principalmente, que foi o diretor-geral, ele deu um passo para frente. Eu aprendi a fazer TV quando eu estava trabalhando na TV Cultura. Interagir com a câmera, no Euclides tinha muito disso. Oi, tudo bem? Meu nome é Euclides. O Rá-Tim-Bum é eterno, é tão atual, sabe? É uma linguagem tão ágil. E eu aprendi algo aqui muito legal, assim, que são os objetivos pedagógicos. Então, o cérebro de uma criança está muito aberta para esse estímulo aqui, visual. E aí que surge essa ideia de criar um programa que não tem apresentador. Um programa que você pode começar com qualquer quadro e terminar com qualquer quadro, assim. Isso é o Rá-Tim-Bum. Esse programa foi muito experimental. Por isso que deu tão certo. Por falar em experiências, estou recebendo 2 amigos meus que vão fazer uma experiência com os barulhos que a água faz. Não é isso mesmo? Barulhos que a água faz? Exatamente, os barulhos que a água faz. Isso aqui é um prazer ver isso aqui, cara. Os instrumentos que possui aí? Uma torneira, claro. Tem ecos constantes até hoje. Encontro em outras circunstâncias, em shows musicais que a gente faz. Os caras falam, minha vida mudou com aqueles programas. Eu aprendi a tomar banho. Para mim mudou o jeito das crianças e futuros adultos verem o Brasil. Este é o nosso mundo visto da Lua. Experimente pensar quantos sonhos, fantasias, acontecimentos alegres ou tristes povoam cada cidade. O Mundo da Lua sentava a família toda para assistir, porque era um programa divertido, um programa engraçado e, ao mesmo tempo, discutia problemas de crescimento da criança, problemas da adolescência. Sim. Meu bem! Você ouviu, meu bem? Então explica pra ele. É que você vai vestir roupa nova, tem que tomar outro banho. Vira e mexe, eu sou parado na rua por criancinha de 6 anos. O pai do Lucas Silva. Então, o programa ainda está vivo, né? Minha ideia era mais ou menos isso, contar a história de uma família, né? Sendo que o narrador era um menino e ele usava um gravador para alterar a realidade. Era um programa que era para a família toda. Olha, gravador não é só para ouvir música, não. Você pode gravar sua voz aqui. Você pode contar histórias. Eu estava atuando ao lado. Meu avô tinha o Francisco Guarnieri. Avô, lógico que eu sei. Dona Lila, a vizinha, era simplesmente Laura Cardoso. E depois, como tudo que a cultura faz, uma coisa na base do saber, principalmente para as crianças, para os adolescentes. Atores cedidos pela Rede Globo naquela época, eu acho que se fosse outra emissora, não aconteceria. Porque eu gravava segunda, terça e quarta O Dono do Mundo no Rio de Janeiro, que o meu personagem era um canalha absoluto, né? E quinta, sexta e sábado, aquela gracinha, que era o Rogério, que era o pai do Lucas Silva e Silva no Mundo da Lua. É um programa que conectava com as pessoas, resgata para as pessoas sentimentos únicos. Eu assistia Mundo da Lua e aquele momento é o momento que eu parava com a minha avó, que já não está mais aqui, e você representa isso.
E Mundo da Lua foi considerado o melhor programa infantil. Todo mundo me ajudou muito, aí a gente recebeu esse prêmio. Não existia essa coisa de faixa etária. Criança para TV aberta só existia de manhã. Quando a TV Cultura ousou em colocar a programação infantil no começo da noite, cara, foi um acontecimento. Então era um tempo de florescimento de material que era um absurdo, né? Ninguém nunca havia chegado lá. Em relação ao Vila Sésamo, nós inovamos. A gente falava de história da civilização, falava de Leonardo da Vinci, mas falava também de Pelé. Muita gente resolveu ser cientista por causa do tio Peroni. Ciência era uma coisa que podia ser divertida, entendeu? Que engraçado! Vendo essas cenas do Castelo Rá-Tim-Bum, fico pensando, caramba, quem que ia acreditar que uns bruxos com aquelas roupas, sabe? É tudo muito inusitado, assim. Se não tivesse havido o Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, programas que vieram antes, o Catavento, o Bambalalão, quem que ia botar dinheiro pros malucos fazer um negócio desse? E realmente foi uma festa. Eu ia várias vezes assistir as gravações, dava para ver que era uma coisa impressionante. Não estamos mais do que cumprindo a obrigação que a televisão tem que ter. Quer dizer, o resgate da criança brasileira tem que passar pela televisão. Só não tinha ideia da dimensão daquela audiência. A festa atraiu um número muito grande de pessoas. Do lado de fora, a fila dava a volta no quarteirão. Nós ficamos apavorados, porque a gente não estava preparado para receber tanta criança. E nós precisamos criar um esquema de emergência para o público poder entrar e olhar sem grandes problemas. Foi a primeira vez que deu para perceber que o Castelo Rá-Tim-Bum era mais do que uma grande audiência, e sim um grande prestígio nacional, eu diria. Né? Aonde aquilo foi, cara, e o afeto que aquilo gerou, como se fosse um bem das pessoas. As pessoas têm um amor pela TV Cultura dessa época. And the winner of the International Council UNICEF Award from Brazil, TV Cultura. Este terceiro Emmy reforça a opção da cultura pelas crianças e adolescentes. Não é de uma hora para outra, por acaso, que acontece o sucesso. É fruto de investimento mesmo. E o Castelo Rá-Tim-Bum foi o pico, a audiência mais alta, se tornou um clássico. O que a cultura tem? O que a cultura tem é o seguinte, é o respeito, a inteligência e a dignidade da criança. Dança de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó começando. Você já viu aqueles caras juntos de Cocoricó? Tá na hora da turma do Júlio. Igual, eu não tô entendendo nada. É muito fácil, Júlio. Ele é super interessado, super curioso com tudo. Só que mais curioso do que ele são as galinhas e os animais. Então, na verdade, ele tá sempre explicando, ensinando para as galinhas os motivos que acontecem. Ei, vocês! Só podem atravessar na faixa de pedestres. Vocês ouviram? Atravessar o quê? Prêmios de melhor programa infantil Cocoricó, da TV Cultura. Então, a abertura... Sim, eu já fiz deles uma banda, não existia canção nenhuma. Eu já imaginava que eles iam ter muita vontade de cantar. É sim! Não tenho medo de dizer que os anos de ouro da televisão brasileira, da programação infantil, é da TV Cultura. Mundo da Lua, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo, Cocoricó, Gloob Gloob, Revistinha, Catavento, depois Ilha Rá-Tim-Bum, Qual é Bicho, Vila Sésamo, nova temporada. Então isso fez com que o jornalismo crescesse, os documentários crescessem, os programas de variedades, os programas musicais, tudo isso vem acompanhado de responder a essas famílias mesmo, que começam a acreditar na TV pública e na TV Cultura e na sua programação, principalmente porque atendeu seus filhos. As crianças que começaram a assistir a gente lá atrás, hoje são maiores que a gente. Incrível! Como o tempo passa pra vocês aí fora. Pra gente tá tudo igual. Se você sair com o pessoal do quintal, e também é um fenômeno absurdo. Cara, é Beatles, assim, pras crianças. 1 milhão de inscritos no canal do Quintal da Cultura no YouTube.
vendo de um jeito diferente a televisão, né? Porque você passeia pelos 9 anos de quintal da maneira que você quer, né? E atingindo outras gerações. São 55 anos de TV Cultura e 13 anos de quintal. Uau! Ou seja, a gente vai passando de geração pra geração. Além disso, a gente chega em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. No mundo, né? É isso aí. Beijo, tchau. A TV Cultura, na minha cabeça, é uma televisão que deveria ser copiada. É tão legal trabalhar num lugar onde você tem orgulho de ver tudo o que foi feito e o que está sendo feito ainda. Voltaremos a gravar no Mundo da Lua. É uma história antiga e é uma história nova que nós vamos trazer para o ar. O pai agora é o avô. O filho agora é o pai. O foco é o mesmo. Ensinar, trazer informação e divertir o nosso telespectador. Essa missão social é para aquela família cujos pais não podem pagar uma televisão por assinatura. E tem tantas outras coisas que estarão sempre no tripé: cultura, educação e informação. Todos os programas da TV Cultura que a gente tem no coração, eles são experiências. Cultura Livre é grande parte da minha vida, Vou chorar. É por isso eu chorona. Tá bom. E a distância? Tá bom assim a distância? O que está acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre por Mamundi. Cultura Livre por Edgar Escandurra. Cultura e arte sem censura. Olá, eu sou a Roberta Martinelli e começo hoje a nova temporada do Cultura Livre na sua charmosa televisão e sempre no seu charmoso radinho de pilha. Cultura Livre, ele veio do rádio e continua passando no rádio, né? Mas tem esse lance de ficar sempre falando o que eu tô fazendo. Isso eu faço até hoje. E eu acho que é um charme do programa que veio do rádio e se manteve na TV. Eu acho que o Persona, ele só é possível aqui na TV Cultura. Eu não consigo imaginar esse programa sendo feito em outro lugar. No dia seguinte, saiu no Repórter Esso e minha professora de história dizia: vocês estão de parabéns. O Persona tem uma pegada educativa também. O artista fica confortável de poder falar. A gente faz a pergunta, a gente questiona o artista, ele tem tempo para responder. O retorno que a gente tem do público é de: que legal, eu estou de verdade conhecendo a história desse artista. Eu não consigo escrever para adulto. Eu quero escrever para aqueles meus papaizinhos, sabe, que fizeram a Ilha do Tesouro, né? A Reinações de Narizinho. Monteiro Lobato, nascido em 1882. Hoje o Persona abrange todas as áreas, né? Então a gente tem artistas plásticos. Eu sou uma árvore. Essa árvore é a pintura. Tem bailarinos. Bailarina, coreógrafa, criadora, Débora Coker. Músicos, né? É dar espaço para todo mundo, né? Eu via Fábrica do Som, porque eu achava um programa anárquico, sensacional. Era início dos anos 80, né? 83, a gente ainda estava no finalzinho da ditadura. O Brasil estava passando por uma tentativa de democratização e aquele programa dava voz para aquela geração que teve oprimida por tanto tempo, né? É um marco na televisão brasileira, foi o programa que lançou Titãs. Titãs tocou pela primeira vez no Fábrica. Aqui, agora, no Sesc Fábrica Pompeia, na Fábrica do Som. E o Tadeu ali já com aquela linguagem muito diferente. Foi o primeiro programa que colocou o público no palco. O balé e o palco são seus. Eu queria fazer alguma coisa assim, queria representar para minha geração alguma coisa como cidadão, sabe? Era um momento de ebulição do país, né? Essa vontade de participação, essa vontade de agir e de mudar o seu futuro, né? Tudo que você quiser fazer. Proibido falar da rádio, televisão, cultura. Que era uma graça de programa, teoricamente era uma gincana, mas era uma gincana cultural. 400 estudantes por semana, diferentes, 150 de cada escola, era uma loucura, né? Tinha informação e ao mesmo tempo era divertido. Eu me lembro que a gente competia com Chacrinha. Ele é único e ele vale. Eu posso dizer que eu já fui apresentador por causa da TV Cultura.
Proibido Colar, o Quem Sabe Sabe, o Fábrica, talvez tenha sido um triunvirato ali de programas que articulavam essa coisa de auditório, foram semente para os outros, matéria-prima, fanzine, que era uma nova televisão, era uma televisão feita por jovens para jovens, de uma maneira forte, tratando de assuntos importantes. Matéria-prima foi também um programa, o Serginho estava na Rádio Cultura, veio para a TV, e Matéria-prima foi um dos primeiros programas que colocou um microfone ao vivo na boca dos adolescentes falando o que eles pensavam. Matéria. Um programa ao vivo, quase um 360. Eu lembro de muita coisa ao vivo ser muito ousada na época, até para a TV. Telefone para inscrições, 61... Não, vem cá. E o Matéria-prima, ele foi de Paulo Freire à Sepultura. Primeira ou segunda semana foi o Lobão. Essa aqui, o mundo de pinta escovinha, não era? E, cara, o que ele falou ali de palavras. O cara, adolescente é impaciente. Pô, tô conversando com a menina. Isso também foi muito arriscado. O que foi de emoção a gente ver uma adolescente Fala Garoto. Fala Garoto. Vem aqui. Pronto, tá mais fácil. Ô Gilson, a gente tá comentando muito aí sobre o negro, o reggae, raízes, você entende, Brasil, coisa que realmente, como você falou, tem muito a ver com o negro. Claro. Então, pra gente, tem que, aproveitando a oportunidade aqui, não querendo forçar esse assunto, como você falou. É bom forçar. Então, eu gostaria de saber aqui... É um assunto indesejado, é um assunto tabu. A musicalidade é uma ferramenta importante da cultura negra, sendo reconhecida como um símbolo de resistência. Eu acho que ele é um prolongamento desse DNA que já está estabelecido nessa trajetória histórica da TV Cultura. Ele só culmina, não é, com uma ação agora paradigmática para dizer que aquilo que sempre foi agora está estabelecido como um espaço de qualidade e de muita importância dentro da ação e da produção da TV Cultura. De qual lugar o negro ocupa na sociedade, como a Eliane disse muito bem, uma apropriação muito grande e um embranquecimento. Nós temos um programa criado por negros, administrado por negros. Chegar no topo do Spotify, pra mim é uma coisa que eu não esperava, tá ligado? Que trabalha uma pauta focada e dirigida por negros e que fala com todos os brasileiros. Então isso, na história da televisão brasileira, é pioneiro. Já já a gente continua essas histórias todas. Está começando um novo programa na televisão brasileira. Aqui nós vamos... Quando eu fui chamada pro Metrópolis, eu nem acreditava. Cheguei em casa e falei, meu Deus, eu vou trabalhar no Metrópolis. Na sexta rolou a estreia do brasileiro Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Ai, que bonito. O filme tem a... Eu amo esse programa, gente. Eu tava muito feliz que eu tava trabalhando. Muito feliz. A gente queria que tudo que fosse agenda em São Paulo passasse pelo Metrópolis. Quem assistia Metrópolis sabia onde estava tudo de importante na cidade. Aquela liberdade, aqueles artistas chegando pós-show aqui na TV, e eram artistas plásticos, eram músicos, eram cineastas. Um dos programas mais antigos da televisão brasileira, que se dedica exclusivamente a cobrir a cultura que acontece em São Paulo e no Brasil. E foi ficando um programa muito importante, realmente imprescindível, né? Para mim, a TV Cultura, pelo Metrópolis ou por outros programas que eu assisti, era a possibilidade de ouvir mais vozes. Velha escola do rap nacional. Pode-se dizer que, historicamente, ele está para o rap, como Noel Rosa está para o samba de morro do Rio de Janeiro. Será? A TV Cultura foi, sem nenhum erro de falar, foi a primeira a se interessar a mostrar o hip hop brasileiro. Agora eu vou dizer pra todo mundo que eu sinto na verdade por você. Foi até onde a gente estava, na Estação São Bento, viu o que acontecia, começou a levar esses artistas para se apresentarem nos programas da TV Cultura, e algum tempo depois, alguns anos depois, o hip hop estava, além de se apresentando um programa na TV Cultura. João Galo no palco do Manos e Minas. Aí os loucos não querem subir aqui não, para nós pular aqui junto.
O boy branco impediu o hi-fi, confundi com o Hitler. Quem tem a coroa? Jogo, ele materializou o que era a ideia do Manos e Minas, que é trazer a periferia pro centro. Você vê aquela pulsação, assim, de gente que é humilhada, faz com que essas vozes sejam escutadas. É isso. E querem dissuadir disso porque sabem que quando uma pessoa está de porta-voz, a força que isso tem. Me deu até a possibilidade de eu poder falar no nosso programa. É legal, né? A gente achava que incluía, mas a gente percebeu que tinha muita gente fora da TV. Mulher negra, ela nasce empreendedora, né? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Estação Livre, seu novo programa de variedade que vai dar destaque para a diversidade. E aí, galera, firmeza? Aqui é o Vrá 77 e vocês vão conhecer um pouco da minha história. Nesse dia aqui especial, porque a gente vai falar de comidas, de sabores, ancestralidade. Eu sou a 4ª geração de cozinheiras da minha família. Vamos fazer o que a gente come, que é o nosso dia a dia. Esse programa é para todos e todas que procuram informação e cultura. Que programação linda, cara. Que programação linda. E sempre foram programas focados no público jovem, que me fascinavam, com bandas, com assuntos diferentes, profissionais. Só com offline, a gente não tinha online, não tinha redes sociais, não tinha... Muitas dúvidas não eram discutidas, os jovens às vezes não tinham possibilidade de discutir alguns problemas. A TV Cultura sempre abriu esses espaços para que as pessoas pudessem falar através da música, não é? Através do verbo. Tenho medo da menstruação, porque é necessária. Saúde sexual, por exemplo, temas mais difíceis de serem abordados pelos pais daquela época e tudo mais. Por que os meninos se molham em sonhos? O que mais devo saber sobre relações sexuais? Como se realiza? Muitos projetos e muita gente nasceu na TV Cultura por conta dessa ousadia mesmo, que até hoje a TV Cultura tem. Corpo de jurados, tem disputa, tem brigas entre as pessoas, como era um bom programa do Chacrinha, nos áudios tempos. Chegamos ao fim da 6ª eliminatória. Tem esse lugar da disputa que, ai, gente, é tão difícil, música, né? E eu fico lá depois, tipo, olha, você perdeu, mas tem gente que perde e que depois faz muito sucesso, não sei o quê. Esse programa é um programa que todos ganham, sempre. 3º ano que eu tô participando e dessa vez deu certo. A maior parte daqueles que participaram com bastante brilho no programa fazem carreira internacional, hein? Eles entram no palco e vocês dão as notas. Nota 10. O único programa de música clássica, na essência, para revelar talentos de música clássica. Uma galeria que expõe realmente o talento brasileiro e com grande qualidade. Eles saem daqui já quase contratados. Procuro sempre trazer um pouco a informação da nossa música dentro do programa. É muito requintada a programação da TV Cultura, muito sofisticada. E eu acho que a TV Cultura, ela sempre soube permitir esse olhar. Hoje nós viemos aqui parar o trabalho de vocês por algum tempo para mostrar um pouco de Vivaldi com essa orquestra. Nós temos uma rádio de música clássica, nós temos uma orquestra que trabalha com a formação de uma orquestra clássica e temos o prelúdio, né? Se você quer ouvir música de concerto, é na Fundação Padre Anchieta, seja no rádio, seja na televisão, é aqui que você consegue ter acesso a isso. E ao mesmo tempo, isso que é o mais bacana, que ela continua sendo muito acessível, né, para todos os públicos. E a TV pública, quando ela abre para muitas vozes, ela vai conseguir, ao mesmo tempo, trazer perspectivas e o pertencimento. Algo que faz parte de você, a sua cultura também é importante. Estou pensando na cultura, por exemplo, da minha mãe, da cultura caipira. A dona Inesita estava legitimando a cultura dos meus pais. E eu poder ter contato com a cultura dos meus pais de uma outra forma me fortalece. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida
comprida. Carinha dela. A só. Sou caipira, pirapora, nós. Aí você mexe comigo, cara. Porque aí eu tô convivendo com mestres, né? Eu via Inesita fazendo os programas. Que programa maravilhoso. Um somzinho na minha viola mais pra mim, pra passar uma surpresa na madrinha aqui agora. Saudade, meu bem, saudade. Saudade do meu amor. Uma vez eu estava tocando no Pará e me falaram que tinha lugares que as pessoas saíam, a televisão não chegava lá, eles pegavam o barco, viajavam 4 horas para chegar num lugar onde dava para ver o programa da Inesita. E por quê? Porque o que ela oferecia? Ela oferecia um Brasil perene, um Brasil profundo, um país que tem uma história cultural imensa, de uma música que se projetou no mundo todo. Esse Brasil que existe para que a gente possa existir, entendeu? A Inesita conseguia levar para o mundo, pela televisão, a cultura caipira. Agora eu preguei um susto nele. Agora eu caí do cavalo. É esse espírito caipira que leva a gente a se empolgar com as coisas, a se entregar às coisas, sabe? Acho que todo mundo é um pouquinho caipira. Ninguém era maior que Inesita. Comprei um caco chapeado e uma baldrana macia. As posições dela, o que ela achava, a visão que ela tinha da cultura popular, entendeu? Ela era imensa. E depois o Boldrin, entendeu? Também outro monstro, sabe? Tanto que todos eles vieram pra cá, porque era o único lugar onde eles podiam ser eles mesmos. Acabou-se o som da viola. Acabou. Muita saudade. Saudade pessoal do amigo, né? Saudade da entidade, né? Da pessoa que ele foi, né? Amigo pra mim é a pessoa com quem a gente gosta de prosear. Assim, ó, do igual, que nem eu e o Renato. Eu conversava com o Boldrin e eu era um aluno do Boldrin, entende? Queria aprender com ele. Um cara com aquela experiência. Um herói que fazia de tudo para manter uma equipe de cantores, de compositores, instrumentistas que mantinham uma relação com essa música tradicional que, com a sua ingenuidade, tinha muita criatividade. Programas fundamentais, que ainda bem que a cultura ainda aposta nisso, né? A prova é o Renato Teixeira, né? Renato Teixeira é outra grande figura brasileira, né? Que ele vem, na meu ver, numa esteira que vinha a Inesita, né? Vou de casa, nobre gente. Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas. É uma televisão muito bonita. Todo mundo passou por aqui. Você vê os grandes nomes de Chico Buarque, Caetano, Milton. Engenheiros do Havaí, Hermeto Pascoal, Paulinho da Viola, Tim Maia, Gal Costa. O pessoal todo fazia do espaço ali a sua vida. E foi o que eu considero como programa, talvez o mais expressivo. Terminou e ainda falou assim: ô Vande, você quer que grave mais uma pra deixar de stand-by aí? Tá tudo certo? Aquela banda incrível, ele afinado, num dia bonito. Do Sesc Interlagos trazendo hoje o professor, o grande Tim Maia. Olha aí, São Pedro assiste a cultura. Essa TV Cultura que representou pra mim um farol de novidades. Jogo não pode ser Eu nunca tinha ouvido falar de Jackson do Pandeiro. E na TV Cultura eu via uma entrevista do Jackson do Pandeiro. Eu achava aquilo sensacional. E ela disse pra mim uma vez assim: mas é danado mesmo batizar um filho com o nome de José e ver trocarem um nome assim pra Jackson. Você vê um artista ali em close e falando coisas assim que no começo você... Do que ele tá falando, né? Porque você não ouve a pergunta, né? E aí, de repente, você começa a ligar pontos, né? Tinha cortina, a casa toda tinha cortina. E eu gostava muito de brincar, de esconder atrás da cortina. O ensaio é uma obra-prima. Eu não vi em nenhum outro lugar no mundo um programa com esse conceito, né? De que o entrevistador não aparece, você não ouve a voz. O ensaio meio chupava o cara inteiro. O cara fez um ensaio. Ali era
programa definitivo do fulano. Que alguns chamavam de feijoada, você sabe, né? Porque ele pegava o nariz, depois pegava a orelha. Fernando Faro, meu Deus, um gigante, né? É preciso todo mundo que o conheceu falar desse cara. Porque Fernando Faro era um absurdo. A memória e o que ele tinha naquela cacholinha é um absurdo. Acho que ele tem relação com a TV Cultura desde o início dos anos 70. E o Fernando Faro era tão gigante que nenhum artista dizia não para ele. Nem o Chico Buarque. O Faro ligou para ele: Chico, o Chico estava aqui já de mala e cuia para fazer um ensaio. Fernando Faro era uma figura espetacular. Ele chamava todo mundo de Baixo e a gente chamava ele de Baixo também. Minha história, Baixo. Diga Baixo. 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 Não, Baixo. Essa daí eu nem me lembro. Baixo é uma das coisas que eu mais gosto de tocar. Baixo, tudo bem? Meu nome é Roberta, eu sou estagiária na rádio. A gente está fazendo um piloto de um programa de música brasileira. Eu queria muito que você ouvisse. Falei, e aí, Baixo, tudo bem? Tudo bem? Vamos tomar um café, vamos? Falei, pô, e aí? Rap. Eu ouvo esses caras aqui, pô, Racionais. Esses caras aqui, eles já são os caras que estão com a palavra. Eles são a voz de muita gente no Brasil, estão crescendo. Para contar a história desse programa, dessa gravação, trouxe um amigo aqui que está a par de tudo, que é o Marcelo Taz. Fernando Faro, você imagina a alegria, a honra que é pra mim estar aqui dentro do tubo deste programa Ensaio. E aí fiquei assim, enfim, emocionado como eu tô agora, assim, de lembrar o quanto que é uma honra mesmo de que a TV Cultura é um lugar de conexão de pessoas. Preciosidades não só da TV Cultura, mas da televisão brasileira como um todo, né? Maiores personalidades da música brasileira falando sobre o que era essa grande música popular brasileira. Quem botei o nome de estação primeiro, eu quem escolhi as cores. Porque... Formou um acervo da música popular brasileira muito valiosa, né? Uma das mais belas memórias da cultura musical brasileira está aqui dentro. Essa relação com a música da gente, com as coisas da gente, é uma relação com a cultura, assim, de aproximação, né? É muito legal isso daí. Isso aí é um patrimônio que não tem preço. Isso deixa o Brasil mais brasileiro. Tá aí, para quem quiser ver o arquivo. Nós temos hoje um centro de documentação que é extraordinário, que é um dos mais ricos, uma memória cultural. O arquivo da TV Cultura é um arquivo do Brasil. Acho que não tem um arquivo na TV brasileira de esporte como a cultura tem. Esse arquivo é um museu vivo da literatura brasileira. Quantos documentários nesses meus 15 anos de Metrópolis que eu cubro que utilizam imagens da TV Cultura? A gente tem tudo. Salva a gente em muitas situações o acervo da TV Cultura. A gente tem um acervo tão rico que as outras TVs querem o nosso acervo. Eu ouvia o tempo todo que temos um arquivo maravilhoso, extraordinário, ninguém tem, é isso e é aquilo. E aí, fui visitar o nosso arquivo, que eu não conhecia antes de chegar aqui na presidência, e encontrei um arquivo com muitos problemas, filmes já completamente perdidos, vídeos mal cuidados, e nós transformamos no nosso SEDOC, que é um exemplo que eu espero mostrar para o mundo, não só para o Brasil, como para o mundo. E esse acervo, ele não se traduz só em material do SEDOC, material audiovisual, fotos, ele se traduz também em obras de arte. Tomi, Beatriz Milhazes, Gêmeos, todo mundo está aqui, passou por aqui, deixou obras de arte aqui na Fundação, na TV. Para fazer esse acervo do TV Cultura, eu acho muito importante. É tão importante, pô, sabe, que eu espero que nunca mais pegue fogo. O fogo começou por volta das 4 horas da manhã do dia 28 de fevereiro, provocado por um curto-circuito na rede elétrica. Teve um incêndio enorme que facilitou muito para ver quem veio depois, que foi o meu caso, de conseguir trocar tudo pelo mais moderno. Ninguém ficou ferido, mas os prejuízos foram grandes, cerca de 10 milhões de dólares. Isso aí foi uma coisa que me fez tentar uma nova antena. Antes de mais nada, a televisão tem que ser bem recebida. Se ela não é bem recebida, não adianta você ter programas maravilhosos.
Passou a pegar super bem a TV Cultura. Mudou completamente o perfil das crianças, das pessoas, simplesmente pela mudança da antena e do transmissor. A primeira vinheta da TV Cultura foi uma vinheta de cubinhos que vinham e batiam com muita energia e depois formava o símbolo da TV com uma coisa brilhando entre eles. Mas aquilo ainda era meio acelerado, né? Era estagiário aqui da rádio e eu atendi uma senhora que dizia: eu procuro na TV Cultura uma outra coisa, uma outra forma. E eu anotei o pedido dela, que foi parar na direção da TV Cultura, na época a Beth Carmona. Novo tipo de relação do telespectador com a TV Cultura. A gente tenta traduzir na recuperação do logo tradicional, todo o clima de qualidade. Quando chegou essa época de criar uma outra identidade para a TV, eu falava, é mais lenta a identidade da TV. E aí tem uma vinheta incrível da TV Cultura, que é uma bailarina, uma outra que é um peixinho, peixes que passam pela tela. Quando a gente traz isso para o rádio, a gente entende que tudo que a gente põe aqui, que é som, vai entrar na cabeça desse ouvinte de uma maneira, às vezes, perturbadora e, às vezes, lembranças, alegria. A música talvez seja a grande arte que faz mudar o humor, o seu humor, de uma hora para outra. Eu acho que a magia do rádio é uma coisa que nunca vai acabar, né? As mais variadas imaginações. Ondas médias ZYK 520, 1.200 kHz. Ondas curtas em 13, 16, 19... Junto com o nascimento da TV Cultura, se imaginou uma rádio que já se propunha uma rádio de música brasileira. Em 77, a gente tem o nascimento da Cultura FM com uma outra proposta, uma rádio de música de concerto. O da placa que inaugura as novas instalações e a nova programação da Rádio Cultura FM. A nossa função é tornar a música de concerto, a música clássica, o mais acessível possível para o ouvinte. Só poderia ter nascido uma ideia como essa de um intelectual, de um ator como Sérgio Viotti. Eu tinha certeza que nós estávamos fazendo uma coisa boa, que existia no mundo inteiro e ainda não existia no Brasil. Sérgio Luiz Viotti foi o homem mais culto que eu conheci pessoalmente e ele foi um divisor de águas. Ele é um nosso oráculo, né? O Viotti trouxe principalmente para a Rádio Cultura esse alto nível que nós temos hoje. Em relação à programação, é uma programação bem ampla. Nós não procuramos um público só. A Rádio Cultura tem essa flexibilidade. Aqui então se procura preservar esse som radiofônico, sinfônico, popular. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Pergunte sem querer a resposta, como eu estou perguntando. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo o entendimento. Tem uma coisa que é o tempo. O tempo que tem na TV Cultura uma entrevista do ensaio. Dar tempo para a pessoa falar. Quando você chega para um entrevistado e você dá TV Cultura, ele já espera de você um interesse genuíno pelo criar artístico. Estava planejado isso? Não, eu sempre quis muito dirigir. Uma entrevista aqui para a TV Cultura é diferente. É uma conversa onde a resposta vai vir com mais relevância do que foi perguntado. Você vai dar um show na resposta. Nós estamos preparados para ouvir, cada um de nós aqui. Ouvir é algo muito raro que nós vamos praticar cada vez mais. Esse programa do Marcelo Taz eu acho bem original. Inspirado no Abu, né? O velho Abu. Você guarda no seu bolso a frase que eu vou te dizer agora. A tranquilidade é trágica. Não esqueça disso. Muita gente tinha medo, né, do Abu, mas fazia questão de ser provocado pelo Abu. A sua música é negra. Só que seu conceito de música negra, ele não leva em consideração nem os brasileiros, nem os americanos. Traduza isso.
Minha música primeiro é brasileira, né? A do Descendentes, volto lá, do Descendentes... É impossível Roberto Carlos fazer uma música assim, cara. Chitando Chororó, é isso que eu tô querendo dizer. O Abu é mestre de muita gente. E não só no teatro, né? Uma das pessoas mais mencionadas no programa, né? Por vários entrevistados. Para mim, um dos melhores programas que eu já vi na vida era o Provocações. Que não é um programa de entrevistas, assim, né? Uma coisa de entrevista. Tem as entrevistas, mas tem as pegadas do Abu. Cutucava a pessoa, interrompia, mas com uma genialidade e com um grau de conhecimento, né? Uma inteligência, uma perspicácia tão grande que, nossa, é de tirar o chapéu. O que é a vida? É isso. A vida é... É além do talk show, né? O que o Abu fazia. Não vai sair nunca nos jornais, a não ser que você morra ou eu. A gente tem uma missão. Nós somos uma TV educativa. A gente está fazendo a documentação da vida das pessoas. E é essa nossa missão que traz o respeito que a gente tem. É um serviço ótimo. O grande ativo que a TV Cultura, que a Fundação tem, né, é a respeitabilidade, né? Cara, o que fez dessa respeitabilidade, palavra difícil, a TV Cultura sempre divulgou o trabalho dos artistas, porque é a necessidade de ser mostrada a cultura em si. Eu sempre digo isso, que uma TV que tem um nome como TV Cultura não poderia ser diferente do que a TV Cultura é. O que nós estamos tentando entender melhor aos 55 anos da TV é como que educação e cultura se relacionam. A cultura antecede a educação. Não é que quando eu tenho educação eu fico culto. A minha cultura é que me permite ser educado. A leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa. A ideia de tirar da língua aquela visão medonha, assustadora. Viu o professor Pasquale nascendo aqui. Então o professor Pasquale fez um maior sucesso, tanto que ele foi para a TV Cultura, exatamente pelo sucesso que ele era como comunicador. Essa letra de Tom Jobim, vamos lembrar o que ele mesmo disse. Eu tive a honra de entrevistar Tom Jobim. Sabe lá o que é isso? É isso. Tom Jobim. Tom Jobim. Eu fico até comovido. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Tom Jobim. Eu perguntei a ele como ele fez Águas de Março. Eu escrevi aquilo num momento, um papel de pão. Pasquale, eu estava lá no sítio. Aí eu peguei um pedaço de papel de pão e comecei a escrever, olhar para aquilo tudo e pôr aquelas coisas todas. Aí ele vira para mim e diz assim: só há substantivo nessa letra, não é, Pasquale? Substantivo, todo nome, né? Quase, né, Tom? Porque de vez em quando não entra verbo. Ele trouxe o tema da língua portuguesa para um público enorme, o público da televisão. E o Pasquale aborda a língua portuguesa utilizando trechos de prosa e versos, tanto do repertório da literatura brasileira quanto do cancioneiro popular brasileiro, que é de uma riqueza incomparável. Nossa língua portuguesa. Fui coletando umas pessoas cujo sotaque me parecia interessante, principalmente na primeira versão, e um deles falava guá, nossa, o guá do cara era demais. Mas também tinha o pedreiro aqui que estava trabalhando no estúdio, que era interessante, porque ele só tinha um dente em cima, para falar nossa língua. Demorava um tempo para a língua dele achar o dente onde ela ia fazer a língua ali. E depois aí fiz de luxo, Fernanda Takai, Chico César, Ana Ozete, fui chamando uns caras assim. O entretenimento, ele dá conta de uma coisa da educação, que é o prazer de aprender. Então a função da TV Cultura é uma função educativa porque é cultural. A TV Cultura tem essa vocação de sempre ter dado um espaço privilegiado para a literatura e para os escritores. Apenas escrever. Única entrevista feita para a televisão da Clarice Lispector pertence ao acervo da TV Cultura.
tantos programas que de alguma maneira trataram da literatura surgiram na TV Cultura. O Entre Linhas de hoje está titânico. A gente conversou com 2 dos criadores da banda Titãs que acabam de publicar novos livros. A literatura faz parte da nossa formação básica, mas por outro lado ela também é uma manifestação artística. Então ela tem essa dupla face, educativa, mas também compõe o repertório de criações culturais. A cultura faz parte de um projeto de país. E quando você constitui um projeto de país, você constitui um projeto de convívio. Viva esse trabalho que se faz de cultura com lazer, que no fundo é tudo a mesma coisa. Tudo deve ser misturado para que a gente cresça com uma cultura de um país juntos. A gente fala e volta no ponto crucial da TV Cultura, que é exclusivamente a cultura em si. Porque tudo não existe, tem que ter uma cultura. A gente sabe, chama TV Cultura, né? Então, o próprio nome da emissora já diz qual é o seu objetivo, né? É uma televisão que está voltada para uma pauta muito ampla. E essa pauta é uma pauta social, uma pauta cidadã. O direito à liberdade, direito à defesa, da democracia, direito ao estudo, das minorias. São direitos humanos maltratados na sociedade do Brasil. De maneira que a televisão vem cumprindo o papel sonhado pelo Sodré e pelo André Franco Montoro. Um governador do estado, o Dr. Roberto Costa de Abreu Sodré, resolveu então ter uma emissora educativa em São Paulo. Através de uma lei estadual, foi criada a Fundação Padre Anchieta, para que nós tenhamos essa formação crítica do brasileiro. De onde veio a ideia da TV Cultura? Bom, essa ideia é tão carinhosa para mim, que eu faço assim com imenso prazer. E Sodré fez mais. Em plena ditadura, ele decidiu que a administração seria da sociedade civil, como é até hoje. Por isso temos um conselho curador tão grande, de tantas pessoas que representam tantas entidades. Tinha lido alguma coisa sobre a educação através do processo à distância, pela televisão e pelo rádio. E comprei no Chateaubriand a televisão Cultura. Se você me perguntar, de tudo que você fez como governador, o que mais lhe honra? Eu diria, a Fundação Padre Anchieta. Essa fundação, eu disse, ela precisa ser custeada pelo governo, mas não usada pelo governo. Ustedes, los periodistas, tienen mucho que hacer. Yo llamo a la reflexión a todos para que pongamos un granito de arena en la recuperación de la memoria histórica y, bueno, en el impulso de la integración cultural da Mas há sempre um risco, presidente, e eu digo isso com orgulho de trabalhar na TV Cultura, que é uma TV pública, efetivamente. Há sempre um risco de se confundir o que é público com o que é estatal. E foi um embate muito forte entre o Chaves e os jornalistas. É um ponto-chave, né, dessa questão toda do jornalismo na TV pública e na TV estatal. A TV Cultura foi transformadora na minha carreira como jornalista. Dividir em faixas, mas enfim. Transformou a minha visão sobre o jornalismo. Porque a ideia do jornalismo público existia já lá dentro. Isto é uma TV pública. Estatal ela não é. A interferência do Poder Executivo e até mesmo do Poder Legislativo aqui na TV Cultura é nenhuma. Nenhum dos dois, quer dizer, nem o Estado, nem os patrocinadores são a razão de existir. É servir a população em geral, com a sua diversidade, com as suas diferenças, com as suas diferentes regiões, com as suas diferentes culturas. É a possibilidade de dar uma resposta à sociedade sobre muitos questionamentos e muitas dificuldades do nosso dia a dia, seja na editoria que for. O jornalismo público deve ser um jornalismo que forma cidadãos. O Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil subiu em um ano. O dado divulgado pelas Nações Unidas mostra que o avanço do IDH foi impulsionado pelo aumento da expectativa de vida. Quando você trabalha com a palavra pública, que é o nosso caso, a gente deve entender que essa palavra pública tem um objetivo. A TV pública não é um instrumento do governo e nunca deve ser. O Estado de São Paulo
fez um corte em toda a administração pública para sanear suas finanças e acabou atingindo também a Fundação Padre Anchieta. Em tempos onde a economia e onde os recursos são tão escassos, emissoras públicas são ameaçadas. A sociedade tem que entender que é necessário batalhar e defender essa instituição. A TV Cultura, para mim, na minha cabeça, sempre foi uma televisão que os outros gostariam de copiar. Um laboratório de criação. Faz parte do DNA da TV fazer essa inovação. Por a gente não estar fazendo isso, tem alguma coisa errada. O que nos mantém vivo é essa capacidade de criar o não óbvio. Porque são experimentos, né? Então você está arriscando. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Um grande caldeirão de pessoas que querem criar. Grupo de gente, né? Sempre pensa melhor do que um sozinho. Mas as origens da inconsciência. Onde estaria a saída que ele vê? Eu acho que ele vê saída assim. Ele projeta coisas, por exemplo, está aqui. Não sei, eu acho que um rapaz. A história da TV Cultura, assim como ela é muito ligada à questão dos musicais e dos infantis, ela também é ligada à questão da experimentação dramatúrgica. Durante muito tempo você viajou na sua miséria sem raízes. Teatro 2 é uma necessidade dessa televisão. Está na hora de jantar, venha comer. Não quero jantar, estou sem fome. A sopa. Vocês conseguiram isso? Foi o programa que eu gravei em 69. O Teatro 2 me parece precursor de uma porção de coisas dentro de televisão, e não é importante nem um pouco ser precursão de absolutamente nada, o que importa é fazer. Quando falamos em dramaturgia, do Teatro 2, do teleteatro, de Contos da Meia-Noite, direções, tangencia no Terra 2 e chega até a experiência extrema que é o Independências. Já faz tanto tempo. Foi a série sobre os 200 anos da independência do Brasil. Nós tivemos atores, um time fantástico. Grandes inovações na TV Cultura, programas diferentes das outras emissoras. E uma delas foi essa série de teleteatro. Teleteatro na TV Cultura, os atores tinham prazer em fazer alguma coisa autoral. Eu acho que foi e continua sendo uma das coisas mais importantes dessa televisão. Você pode arriscar, você pode inovar, você pode transgredir algumas leis, né? E algumas leis eram transgredidas mesmo. A TV 2 Cultura cumpriu sua obrigação, que é de fazer os trabalhos que os outros não podem fazer. Eu não sei até que ponto uma TV privada sustentaria uma hora de filosofia livre desse jeito. Temas que são da pauta do jornalismo, mas não quentes, como a gente fala em jornalismo. A gente pode discutir aquilo que a gente quer. Nós estamos aqui para experimentar linguagens que depois vão apontar caminhos para o futuro da produção audiovisual. Em cada 7 operários é atingido por acidente anualmente no Brasil. Escapou uma pedra na minha cabeça e eu levei 7 pontos na cabeça e passei 8 dias internado no hospital na Vila Mariana. O cabo de fogo, Eleutério Barbosa, e os 12 homens preparam-se para acender as mechas. Os fogachos vão explodir. É principalmente na área jornalística que a Rádio e Televisão Cultura revela a sua posição diferenciada dentro do panorama das emissoras de televisão do Brasil. Pegar o microfone num lugar público assim e ficar com o microfone parado assim com a equipe. Aí as pessoas começavam a parar, tá? Até que alguém começava a perguntar: "Está gravando?" Não sei, não tem bom dia, não tem marido. Eu posso falar alguma coisa? Pronto.
Se você oferece a Câmara para ele falar, ele tem muita coisa boa para falar. Eles deram não sei quantos milhões, não receberam casa e depois entraram aí, uma vez já foi despejado, agora veio para despejar outra vez. Principalmente nessa época de ditadura, que tudo era proibido, então a gente rompia essa proibição. Começou com o jornalismo semanal, que era o foco na notícia. Nós passamos a fazer o programa então diário, Hora da Notícia. Esse jornalismo que o Fernando Jordão começou, o Vlado participou da equipe do Fernando, depois ele mesmo ficou um curto período comandando o jornalismo. O que se buscava ali, num certo sentido? Era esse contato com a sociedade civil, quer dizer, movimentos como o movimento estudantil. Qual é a plataforma da sua chapa? A gente tem 3 princípios gerais. Ela surgiu como uma revolução num momento em que a gente vivia uma ditadura, um espaço pesado, e a cultura era uma voz dissonante, ela tinha uma independência, né, incrível, era uma emissora absolutamente confiável, era quase que um ponto de combate a tudo que acontecia no país. A polícia mandou fechar? Aham. E o que você está achando dessa movimentação aí? Eu não falo nada, velho. Você podia ler para mim isso aqui? Aí ela começou. O general, o presidente Ernesto Garrastazu já fez assim, olhou para mim. Eu não acho nada disso, não. Entrevistei umas 10 pessoas assim, nenhuma delas chegava a mais do que a metade do texto, de pavor. E expressava aquele pavor no olhar para a câmera. O papel do Fernando, do Vlado, por exemplo, era dizer o seguinte: o que é importante colocar aqui, não tem nada obrigatório. Você chora? Às vezes algumas coisas me emocionam, às vezes chorar. É um choro contido, mas é. Por exemplo, lembrar do meu amigo Vlado, por exemplo. E se você entrar numa redação como essa, que teve esse passado, e não perceber a importância desse passado, troca de profissão. Tudo que se pagou para que essa redação continuasse de pé, continuasse pulsante, continuasse relevante para que a gente continuasse trabalhando hoje. Os agentes do DOI-CODE vieram até a TV Cultura para prender Vlado, que era diretor de jornalismo da emissora. A morte dele é traumática. A sociedade começou a perceber que havia um caminho de manifestação pela abertura política. A importância que aquele espaço teve nesse processo de redemocratização, a ponto de alguém ter dado a vida por aquilo que foi feito. Acho que a TV Cultura deu uma contribuição extraordinária num período histórico. Tem que ser contextualizada a importância que teve o jornalismo da TV Cultura nessa fase de redemocratização. A importância do jornalismo hoje na TV Cultura, em relação ao passado mesmo, é manter o que a velha guarda trouxe para a gente em termos de credibilidade, de honestidade com a notícia. Que representem para as outras pessoas. Foi o único programa de entrevistas que foi admitido pelo governo federal, porque dava muito medo dos militares quererem fechar o negócio. A gente, em vez de fazer as perguntas, fazia o povo fazer as perguntas. Boa noite, Lima Duarte, ator. Qual a sua expectativa em ser entrevistado pelo povo? Eu aprendi muita coisa na TV Cultura, mas uma delas, que eu aprendi no Vox Populi, é o seguinte: eu não estou fazendo jornalismo para mim. Eu não estou fazendo jornalismo para a TV Cultura. Eu estou fazendo jornalismo para a população. Como não conheço? Todo mundo conhece. O que o senhor acha dele? É muito bom na coisa das Marias. Faz Mussolini cá no Brasil. O que é? Ele é um Mussolini no Brasil? Mussolini no Brasil. Ato público está proibido. Nós admitimos por incrível que pareça, todo mundo no estúdio estava em pânico de fazer essa pergunta. Não era o cara que estava fazendo, não éramos nós. Mesmo assim, o cara estava falando: por que você é assim? Por que não é democrata? Vox Populi, para mim, era o jornalismo mais interessante que eu vi em televisão. O Vox Populi, cara, é um programa absolutamente atual. É um pessoal que está numa janela de internet, né, na rua, fazendo perguntas, geralmente perguntas muito inesperadas. Eu gostaria de saber como é que morreu o humor político no Brasil. Há programas jornalísticos que só nós podemos fazer, televisão pública.
grande parte das coisas que a TV Cultura, por exemplo, fez, tem a ver com a democracia, com a possibilidade de discutir e debater os assuntos, com a autonomia, né, da comunicação num meio que atinge quase todas as pessoas. O Roda Viva é um programa que coloca lá no centro alguém que todo mundo tem interesse em saber, só que a diversidade de entrevistadores gera uma incerteza. Tem que instaurar uma comissão de inquérito, meu irmão. A senhora defende a CPI? Tem que instaurar uma comissão de inquérito. É uma loucura. E os caras falavam, nossa, eu vou entrar na cela dos leões, não sei o quê. Vai rodar e uma hora vai chegar numa pergunta que eu acho que só na TV Cultura essa pergunta pode ser feita. No Roda Viva, a pergunta que você faz oferece àquele personagem a possibilidade dele refletir enquanto está respondendo. O programa de entrevista. Acho que não tem nada parecido no mundo. O senhor faz uma crítica tão, digamos, genérica com a Igreja Católica está empenhada. Porque eu convido para fazer parte da bancada pessoas que disputam, tá? Eu ponho a Folha de São Paulo, eu ponho o Estado de São Paulo, eu ponho o Globo, eu ponho a CNN, eu ponho outros canais, eu ponho a Record. No dia seguinte tem repercussão do que está acontecendo, do que o Roda Viva falou. É impressionante, ele realmente pauta a imprensa nacional. Ele é tão emblemático que ele sobrevive ao tempo todo e continua sendo apresentado pela TV Cultura. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o músico e ator Paulo Miklos. Ele não perde essa característica de ser plural, de ser responsável. Tendo a mesma função, né, e o mesmo horário e o mesmo dia da semana. Esse hábito tem uma força impressionante na televisão. Nós estamos abertos a ouvir todos. Então, a democracia é algo que na TV Cultura jamais esteve em questão. Não há uma notícia que não possa ser dada. Toda notícia é notícia na TV Cultura. O jornalismo público é aquele que tem a preocupação apenas com a população. Quais são os temas que eu acredito que são necessários serem debatidos para que eles formem a própria opinião? Quando a gente está num veículo público, a intenção da notícia e da informação se sobrepondo a qualquer outro interesse. Estão comigo hoje a economista Mariana Almeida, professora do INSPER e diretora executiva da Fundação TID Setúbal, e o médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina Neto. Nós temos 2 comentaristas do nosso jornal, que é uma diferença em relação aos demais telejornais que existem nas emissoras brasileiras. E a gente tem na bancada não só representante da sociedade civil, mas também do pensamento da sociedade civil. A gente atravessou vários assuntos, desde o mensalão, a pandemia inteira trouxe um número imenso de médicos e cientistas para dentro da bancada. A independência da pluralidade de uma reflexão é crítica no sentido de lançar questões para que o telespectador pense. Então não fica aquela sucessão de notícias, quando você vai pensar sobre a notícia, ela já passou. Não. A notícia é apresentada e comentada e permite, no interior do comentário e de ouvir as notícias, a reflexão por quem assiste. Isso é um caso único na TV brasileira. A cultura, o mais importante que ela produz é ousadia. O que vai acontecer? O que é isso? Que programa é esse? Que pergunta virá agora? O meu pai assistia... Ai, tô puxando muitas lembranças. O meu pai assistia Vitória. E é um momento que a gente estava mais perto já, as meninas da casa do meu pai, que era algo que nós todos assistíamos juntos. O segredo um pouco do Vitória e do esporte da cultura é ter entendido um pouco que o esporte está dentro de um contexto. Ele traz a história das pessoas, o que elas pensam, o que elas viveram, o que elas vestem, o que elas ouvem. Me apresentou esportes radicais, uma linguagem inovadora. Quem pratica a esgrima incorpora toques de elegância. E foi justamente isso que fascinou o gênio da pintura, Leonardo da Vinci. O programa de esporte que fala Leonardo da Vinci é especial, né? Mostrar o campeonato europeu naquela época. Nenhuma TV comercial mostrava.
Nem Real Madrid, nem o Liverpool, nem a TV Cultura mostrava. Nos últimos 5 anos, com a recriação da diretoria de esporte, para as pessoas terem uma ideia, a gente não tinha uma diretoria de esportes há quase 30 anos. A gente retomou as transmissões esportivas, mais de 1.000 horas de transmissão ao vivo de esporte. Imagens ao vivo de Milwaukee, aí está o carro do líder do campeonato. A partir de agora, rodada Europa, com tudo sobre a UEFA Europa League. Liga Europa, que é o segundo principal campeonato de clubes do futebol europeu. Fórmula Indy, Fórmula E, campeonato feminino, várias competições da Federação Paulista. Faz 5 temporadas que a gente vem mostrando o NBB, que é o melhor do basquete brasileiro, que vive um momento grandioso. Eu acho que essa também é a nossa missão, ajudar nessa história, fazer parte dela. Boa noite, estamos estreando agora o Cartão Verde. No princípio, era o Volpi, o Armando e o Trajano. A minha preocupação é muito maior com o espetáculo do que com o resultado. Vocês mostraram aí uma coisa muito legal, sabe? Eu sei dizer que vocês mostraram aí o dia que mudou minha vida. Perguntaram para o Armando o que ele queria fazer. Ele falou assim, puxa, eu gostaria mesmo de fazer um programa de esporte que fosse diferente de todos os outros programas. Eu queria fazer um programa que fosse para enaltecer o esporte. Eles resolvem que eu seria o apresentador do programa. Eu não era um cara elegante, sabe? Eu era mais pro grosseiro do que pro elegante. Tem jogador aí também que é estranho no ninho, né? E eu virei elegante. Aquele programa, a cultura, aquele ambiente todo me transformou dessa forma. Melhor programa de esportes. Cartão Verde, TV Cultura. Virou uma loucura, virou uma febre. Não era um ibope extraordinário. Mas todo mundo via. É uma coisa muito doida, né? Cartão Verde, o novo programa esportivo da TV Cultura. Olá, boa noite. Cartão Verde no ar nesta segundona após primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O Cartão Verde atual é um programa de que se pensa, pensado. Ele nasceu para ser um debate e ele continua tendo todo o tempo de produção dele para o debate. O jogador, é importante você jogar em casa. O verde para Gabriel Barbosa, Gabigol. Eu, na verdade, tenho até orgulho de cantar a escalação que a gente tem hoje no Cartão Verde. Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Oscar Ulisses, Roberto Rivelino. Acho que os nomes já mostram o conteúdo que o programa oferece. Isso é construir uma identidade. Em várias enquetes que foram feitas, a televisão cultura é a televisão que as pessoas confiam mais. A cultura foi indicada por 76% dos brasileiros como a TV com melhor qualidade da programação. Quando eu ia fazer matérias para o Metrópolis e que passa o carro da TV Cultura, o que a periferia grita? Manos e Minas. No carro da TV Cultura, estava sentado, passou uma mãe com um menininho, e o menininho olhou e disse assim: mamãe, o Castelo Rá-Tim-Bum veio pra cá. Vocês vão entrar no castelo. As pessoas falam isso e aquilo, as pessoas não falam nada, quase ninguém vê. De repente diz que 600 mil pessoas vê, de repente diz que 1 milhão está vendo. E de repente parece que é um ícone para a juventude. Pode crer. Adulto é muito complicado. Os prêmios que a TV Cultura vem conquistando ao longo do tempo e agora nesses últimos anos teve uma profusão deles. A peça é finalista na categoria Channel ID. 450 prêmios, 500 prêmios em 55 anos, sendo 4 Emmy. Seja em prêmios de direção de arte, prêmios de jornalismo, prêmios da rádio, prêmios de programas, na programação, eles são uma consequência desta liberdade criativa que nós temos. O importante é você ter programas de nível com audiência. Não precisa ser o primeiro nem o segundo, mas o terceiro não faz mal. A nossa audiência é uma audiência que ela reverbera. O indicativo não é apenas numérico, mas ele é qualitativo. A nossa arte mexe exatamente com outro tipo de tempo, né? O tempo da imaginação, do sonho. O futuro está muito presente para nós. O futuro nosso é hoje. Programação infantil de qualidade, a gente precisa continuar a fazer, porque é um dos melhores do mundo. Como vai ser o programa de auditório no futuro? Não tenho resposta. Mas hoje eu sei que ele é relevante.
muito relevante e muito importante. Eu acho que apesar de todas as mudanças que aconteceram e estão acontecendo numa velocidade impressionante, o jornalismo na televisão continua tendo uma importância indiscutível. O Jornal da Cultura colocou o jornalismo brasileiro num outro patamar. As chuvas não param de castigar o sul do Brasil. Em Santa Catarina, uma pessoa morreu. O Rio Grande do Sul já contabiliza 39 mortes, 68 desaparecidos e 32 mil desabrigados. O jornalismo público hoje precisa saber conter a pressão das redes sociais. A gente tem esse desafio, então, de calibrar esse discurso, de trazer informação de qualidade, mas eu acho que a gente tem que ser humilde também para ouvir o que as redes sociais estão dizendo, né? Porque tem muita coisa boa ali também. Você sabe o efeito prático disso? O Jornal da Cultura explica. É a mensagem que vale, é a notícia única e exclusivamente que vale, independente do tempo que a gente vai levar para falar sobre isso, né? A TV Cultura era a minha fonte principal de informação. Hoje as pessoas têm a internet. Nós precisamos parar de chamar isso daqui de emissora de televisão. Porque o telespectador agora é um emissor também. Como que a gente vai continuar com a nossa missão dentro desse mundo novo? Ou seja, aqui é a televisão que ela espelha as ideias que constroem o nosso tempo. Eu sempre me preocupo muito mais com os próximos 55 anos do que com esses que passaram. Esses já estão escritos, essa é uma trajetória. Mas e o futuro da TV Cultura? Da onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Por exemplo, agora que nós estamos a caminho da instalação do 3.0 na televisão aberta, a televisão já vem tomando várias providências para superar problemas de aquisição de equipamento que é necessário. A modernização dos equipamentos é um passo para a chegada da TV 3.0, que vai revolucionar a forma de fazer e de assistir televisão. É como se fosse um grande celular na casa das pessoas em que não vai ter mais sintonia para o canal, vai ser por aplicativo. As pessoas vão começar a navegar com a tela como se fosse um celular. Uma televisão que será interativa, ela será de som imersivo, ela será essa nova experiência que nós teremos a partir do ano que vem. Inovar é quebrar padrões. Depois de tudo isso, dessa revolução imensa que nós vivemos, o que vale é ter uma ideia. É uma boa história e a capacidade de fazer uma boa pergunta. Vontade de fazer, vontade de dar certo, vontade de competir na melhor forma possível com as comerciais. É o sentimento que todo mundo tem. Eu fiz parte disso. E que legal que eu fiz parte disso, porque faz parte da infância de muita gente, faz parte da educação de muita gente, formou o caráter de muita gente. Eu me sinto uma profissional de espírito público. Uma grande escola. Eu sei que nós vamos continuar tendo um jornalismo independente, altivo. Quem trabalha na TV Cultura tem uma relação de amor com a TV Cultura. E foi onde eu construí minha carreira quase toda. Acho que tudo que eu faço e conquisto depois é por causa do Cultura Livre. O cara olha pra mim e fala, você é aquele cara da cultura. Começa por aí, assim. Tadeu Django, fábrica do som. História do Roda Viva. Eu me lembro da entrevista com o Mano Brown. Ah, te conheço, do Jornal da Cultura. Eu sou da cidade tal que fica na floresta. E você me conhece? Conheço. Pela antena parabólica. TV Cultura. 55 anos no ar. É uma máquina de filmar antiga. Nós estamos contribuindo com a informação, com o entretenimento, com o infantil. TV Cultura de São Paulo, 55 anos. É muito gostoso de assistir, é muito interessante. Muito bem informada sobre os temas. A gente gosta, né? Às vezes entender tudo perde a graça. Cultura tem uma dimensão misteriosa. Vale a pena cuidarmos da nossa TV pública. Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, mão. Lava uma mão. Lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão. Lava uma. Lava outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira.